Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 1. Duas importantes mulheres na história de um povo. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Segundo, Esther, a mulher que agia para a sobrevivência dos judeus. Terceiro, mulheres de Deus como protagonistas da história. O nosso texto áureo se encontra em Ruth, capítulo 4, versículo 14, que diz: Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. A verdade prática diz que, conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. A palavra-chave é mulheres. Primeiro, Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Primeiro subtópico, uma moabita. Moabe é um dos filhos da relação incestuosa de Ló. Ló é o sobrinho de Abraão com a sua filha mais velha. Então Ló teve relação sexual com a sua filha mais velha. Certo é que ele estava embriagado, as filhas dele embebedaram ele, e assim elas tiveram relação com ele. Ele não viu quando deitou, não viu quando saiu, ele nem se lembra de nada, mas foi Moabe. Os moabitas e os amonitas são descendentes de Ló através dessas relações incestuosas, porque as duas filhas, a mais velha e a mais nova, tiveram relações com Ló, o sobrinho de Abraão. Então Moabe é um dos filhos é um dos filhos de Ló, da descendência de Ló. Está lá em Gênesis capítulo 19, versículos do 30 ao 37. Então os moabitas, eles habitavam a leste do Mar Morto, que hoje é a atual Jordânia, e eram dados à idolatria e também à imoralidade sexual. Números capítulo 25, versículos 1 e 2. E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Versículo 2. E estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Então, como nós falamos, idolatria e imoralidade sexual. As duas coisas, nesses 2 versículos, já aparece aqui o que eles costumavam fazer, o que era normal para eles. Então, pertencendo a este povo, era improvável que Ruth fizesse parte da linhagem de Davi. Mas os caminhos de Deus estão muito acima da nossa compreensão humana. Jó capítulo 42, 2 diz assim: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Ou seja, Deus é soberano. Também você pode ver em Isaías 55, versículos 8 e 9. O segundo subtópico fala sobre a família belemita. Então, a história de Ruth, ela muda a partir do seu ingresso em uma família de Belém de Judá. Ruth, capítulo 1, versículos de 1 a 3, diz assim: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Versículo 2. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela os seus 2 filhos. Então, uma família de Belém de Judá, houve fome naquela terra. Olha só, Belém significa casa do pão, Betlehem, casa do pão, e na casa do pão estava faltando pão, não tinha alimento. O que eles fizeram? Foram para uma outra cidade, foram para um outro país, foram para Moabe, e lá em Moabe eles acabaram ficando lá, e o chefe da família acabou falecendo. E aí Noemi ficou somente com seus 2 filhos. Aí o que acontece? Ruth, ela se casou com Malom, que é o filho mais velho deles. Onde que está isso? Ruth, capítulo 4, versículo 10. E de que também toma por mulher a Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom. Então aqui são palavras de Boaz. Quando Boaz está falando, ele cita qual era o nome do esposo de Ruth. E também ao voltar, então eles regressaram, eles não ficaram lá o tempo todo. Ao voltar, quase 10 anos depois, vou dizer como você sabe que são 10 anos, porque está escrito, irmãos. Noemi perde seus 2 filhos e decide voltar a Belém. Então, ao final de quase 10 anos, Noemi, ela perde os 2 filhos e ela decide voltar para Belém. Então, Ruth, capítulo 1, versículo 4 e o versículo 6. Os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Então está escrito na Bíblia, ficaram ali quase 10 anos. Versículo 6. Então se levantou ela com as suas noras, e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe
ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Então, Belém, a casa do pão, voltou a ter pão e ela decidiu retornar para a sua casa. Terceiro subtópico fala sobre matrimônio e maternidade. Então, apegada à sua sogra e sempre disposta a obedecê-la e também a servi-la, Ruth, ela alcança o favor do Deus de Israel. Ruth 2,12 vai dizer assim: sob cujas asas te vieste abrigar. Então Ruth, ela veio se abrigar debaixo das asas do Deus de Israel. Aí Ruth 1,16 diz assim: disse porém Ruth, não me instes ou não insistas para que eu te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então aqui você vê o desejo de Ruth de ficar com Noemi. Ela se apegou a Noemi de uma tal forma que não queria deixá-la de maneira nenhuma. Então aí Ruth casa com Boaz, e o nascimento do seu filho, o filho de Ruth com Boaz, chama-se Obed. Obed é uma palavra hebraica que significa servo. Então Obed faz de Ruth um ascendente diretamente de Davi, ou seja, Ruth, ela foi bisavó de Davi e também foi integrante da genealogia de Jesus. Se você quiser ver, está lá em Ruth, capítulo 4, dos versículos 1 ao 22. Também Mateus, capítulo 1, versículos 5 a 17. Mas eu vou ler aqui para vocês Lucas, capítulo 3, versículo 32, que vai falar da genealogia. Olha só. E Davi é filho de Jessé, e Jessé é filho de Obed, e Obed filho de Boaz. Boaz é aquele que casou com Ruth. Então, Ruth e Boaz tiveram Obed, que foi o pai de Jessé, que foi o pai de Davi. Então, o pai, neto, bisneto, tá claro? Então, Davi foi o bisneto de Ruth e de Boaz. Então, Boaz de Salá e Salá de Naasson, que é a continuação do versículo, só para a gente concluir. Aí o resumo desse tópico diz que Ruth era uma mulher moabita, que escolheu viver com sua sogra após a morte do seu esposo. Irmãos, falando de sogra, quantas pessoas criticam, quantas pessoas falam mal de sogra? Olha só, Ruth, muito pelo contrário, o marido morreu, ela estaria livre. Orfa já aproveitou para ir embora, voltou para o seu povo, voltou para os seus deuses, voltou para a sua família. Mas Ruth não, Ruth se apegou de tal maneira à sua sogra que não quis deixá-la. Obedecer, servir, estar junto. Olha só a diferença de muitas pessoas. Já estamos falando de mulher, mas tem homem também. Homem com atrito com sogra. Então não é o problema só com mulher, o problema é com homem também. E às vezes não é só sogra, é sogro também. Mas o pior de tudo, normalmente, é a sogra, não é? Pois eu dou graças a Deus pela minha sogra, porque é uma mulher de Deus, temente ao Senhor, e meu sogro também. Eu quero mandar um abraço para eles aqui, que eles sempre assistem a nossa aula, e são homem e mulher de Deus. Eu amo eles, eu amo minha sogra e eu amo meu sogro. E o segundo tópico diz assim, Esther, e você deve fazer o mesmo também, tá? Mas minha sogra é difícil, mas meu sogro é difícil. E você é fácil? Pensa bem, será que você é fácil? Então, temos que amar. Nós temos que amar o nosso semelhante como a nós mesmos. Peraí, minha sogra, meu sogro não é meu semelhante? Não é, eu tenho que amar como a mim mesmo. Da mesma forma que eu me amo, eu tenho que amá-los também. O segundo tópico fala sobre Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. Acabamos de falar de Ruth, agora nós vamos falar de Esther. Então, o primeiro subtópico fala de Belém para Suzã. Então, da casa do pão para Suzã. Percebe que ela veio do mesmo lugar, lá de Belém também, Belém de Judá, não é Belém daqui do Pará não, tá bom? Não é do Brasil não. Então, aproximadamente 5 séculos depois, ou seja, 500 anos depois de Ruth, a Bíblia apresenta outra mulher notável. Quem que é essa mulher? Essa mulher é Esther, nós conhecemos como Esther, também usada por Deus para a preservação do povo de Israel. Esther capítulo 2, versículos 5, 17 e o 15. Vão dizer, por que você está pulando tanto? Irmãos, tive que reduzir bastante para poder a lição chegar no tempo que a gente precisa aqui dentro da aula, de 20 a 25 minutos, tá? Que é o tempo que a gente costuma fazer da aula. Então a gente reduziu bastante, mas se você tiver oportunidade, leia o capítulo todo, leia o livro todo. São livros pequenos, o livro de Ruth, o livro de Esther, são livros pequenininhos. Dá para você ler rapidinho, meia horinha já leu tudo. Então, capítulo 2, versículos 5, 17 e 15. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu. Dependendo da sua tradução, vai estar aí Mordecai, mas não muda nada, tá? É a mesma coisa. Filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita. Versículo 7. Este criara Radassa. Mas peraí, não estamos falando de Esther? Sim, daqui a pouco você vai entender melhor. Este criara Radassa, que é Esther, filha do seu tio,
porque tio de Mardoqueu, tá? Porque não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela de presença e formosa. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Versículo 15. Chegando, pois, a vez de Ester, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua esposa. Por que esses versículos, irmãos? Eu quero só sintonizar você aqui, ó, situar você. Quem que era Ester? Ester era filha de Abiail. Abiail não é mulher, Abiail é homem, tá? Nesse caso aqui, Abiail é homem. Então, Ester era filha de Abiail e ela foi adotada por Mardoqueu. Mardoqueu era o primo dela. Continuando aqui, Abiail era o pai de Ester e era o tio de Mardoqueu. Se era o tio de Mardoqueu, então Mardoqueu era primo de Ester. Então Mardoqueu é sobrinho de Abiail e é primo de Ester e também é o padrasto. Ele se tornou o padrasto de Ester, ele se tornou o pai de criação de Ester. Então ficou claro para você? Hadassah é um nome hebraico que significa murta. Murta é uma das plantas favoritas do mundo antigo, de folhas perfumadas e flores brancas ou rosadas. Ester é um nome persa que significa estrela. Ester fazia parte da geração de judeus nascidos no cativeiro. Ela não foi levada cativo, ela nasceu já no cativeiro. Então Isaías e Jeremias profetizaram o fim do cativeiro babilônico, que foi decretado por Ciro, rei da Pérsia, no ano de 538 a.C. Isaías 44, 26 e 28 diz: sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros. Quem diz a Jerusalém, tu serás habitada, e às cidades de Judá sereis reedificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Versículo 28. Quem diz de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo que me apraz, ou tudo que me dá prazer, dizendo também a Jerusalém, sê edificada, e ao templo, funda-te. Olha só, palavras de Deus a Isaías, aqui na boca de Isaías. Jeremias 29, 10 também diz assim, ó: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Então Jeremias profetizou e deixou escrito. Daniel leu a profecia de Jeremias e entendeu que estava chegando o tempo de concluir, de terminar o cativeiro, e ele entrou em oração. Irmão, está profetizado, vai acontecer, e o camarada viu o que ia acontecer, percebeu pela escritura que ia acontecer e colocou o joelho no chão para orar para que realmente acontecesse. Valdecir, eu não estou orando porque Deus já falou que vai fazer. Pelo contrário, aí que nós temos que orar mesmo, para confirmar essa profecia. Tá claro? Daniel fez isso. Por que nós não devemos fazer? Temos que seguir o exemplo dos homens de Deus da Bíblia. Porém, a maioria dos judeus, quando terminou o cativeiro, a maioria dos judeus eles permaneceram na Babilônia, mesmo porque já tinham fundado raízes, já tinham seus negócios naquele lugar. Então não foi todas as pessoas que voltaram, a maioria permaneceu na Babilônia. O segundo subtópico fala de órfã a rainha. Não é órfã a nora de Noemi, não, tá? Aqui é órfã, que ela ficou sem pai e sem mãe. Então, de órfã a rainha. Ela deixou de ser órfã para ser rainha. Ela não deixou de ser órfã, mas ela se tornou rainha. Suzã era a capital do novo império. Ester capítulo 1, versículos 1 e 2. E sucedeu nos dias de Assuero. Este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia. Prestou atenção? Da Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Então esse aqui é o império do Assuero. 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Aí o versículo 2. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã. Então, a capital do reino, desse reino das 127 províncias da Índia até a Etiópia, a capital é Suzã. Aqui que aconteceu essa história, a história na qual Ester foi inserida. Então, lá viviam Ester, lá vivia Mardoqueu, entre os milhares de judeus que foram deportados. Então, Ester, ela integrou o grupo de moças virgens que se candidataram para suceder a rainha Vasti. Que a Vasti ela foi deposta pelo rei Assuero, ou seja, ela foi tirada de rainha a gente já vai ver aqui, Ester capítulo 1, versículo 5, versículo do 10 ao 12, versículo 19 e o versículo 21. Mais uma vez, está pulado aqui porque não dá para a gente ler tudo, tá? Interessante seria ler tudo, mas vamos lá. Versículo 5, Ester 1, 5. E acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã. Ele tinha dado um grande banquete, são 180
180 dias, né? Foram 180 dias, são 6 meses, se eu não me engano, não é isso? São 6 meses de banquete. Quando terminou, aí entra isso aqui, ó. E acabados aqueles dias daquele banquete, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. Versículo 10. E ao 7º dia, ó, então já passou mais 7 dias, depois dos 6 meses, ainda mais 7 dias. Estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Biztá, a Harbona, Bigtá, a Bagtá, Zetar e a Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero. 11. Que introduzissem na presença do rei a Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Versículo 12. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então, ó, veja bem, o rei já tinha bebido a mais, já estava alegre com isso daí. Aí ele quis se aparecer, trazendo a rainha para que desfilasse com a coroa real, trazendo para que todos vissem a sua formosura. Ela negou, mesmo porque ela estava tendo uma festa particular ali também com as suas amigas. Agora veja bem, um dos conselheiros dele, chamado Memucã, deu um conselho para ele, versículo 19, diz assim: se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, a saber, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Aí o 21, o que diz? E pareceram bem estas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e o rei fez conforme a palavra de Memucã. Claro que, com o passar dos dias, com o passar do vinho, o camarada já se arrependeu e quis de volta, mas não podia, porque a lei dos medos e dos persas não podia ser revogada. Então, ó, num ato de providência divina, Esther, ela se tornou rainha no lugar de Vasti. Esther capítulo 2, versículos 16 e 17. Assim, foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Desculpe. Versículo 17. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres. Então havia um concurso, todas as virgens foram trazidas para que o rei, para cada dia uma delas se deitava com o rei, passava a noite com o rei. E chegou no dia de Esther passar a noite com o rei, olha o que diz 17. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres. Que mulheres? Essas outras que estavam também participando. E ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Então, 5 anos depois, essa jovem judia, agindo com sabedoria e também muita coragem, ela obteve de Assuero um decreto que livrou da morte o povo judeu de todo o império. Está lá em Esther capítulo 8 e capítulo 9. No decorrer desse trimestre nós vamos falar sobre isso também, tá? O terceiro subtópico vai dizer assim, no campo ou no palácio. Então, assim como Ruth, Esther também é um exemplo inspirativo do quanto valem a fidelidade e também a confiança em Deus. O Salmo 119, versículo 89 até o 91 diz assim, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu firmaste a terra e firme permanece. Conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Pensa bem, irmão, todas as coisas obedecem a Deus. Só o homem que é desobediente, só nós que somos desobedientes. O resumo desse tópico diz: Esther é uma mulher judia de Belém. Ela era órfã, mas foi para Suzã, capital do império, para se tornar a rainha. O terceiro tópico fala sobre mulheres de Deus como protagonistas da história. Primeiro subtópico, o protagonismo feminino. A liderança masculina ela foi instituída por Deus. Onde é que está isso, Aldecir? Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz assim, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine o homem. Então, peraí, o homem está falando o humano, tá claro? Não fez diferença entre homem e mulher ainda não. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, aqui era para ambos dominarem. Porém, Gênesis capítulo 3, versículo 16, depois do pecado, diz assim, e a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição.
com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então aqui depois do pecado houve uma troca. Então ambos estavam dominando sobre todas as coisas. Um não dominava sobre o outro. O ser humano não tinha um que era maior do que o outro, tá? Mesmo depois de vindo a descendência. Mas olha o que aconteceu aqui depois do pecado. Ele te dominará, o seu desejo é para o teu marido, e ele vai te dominar. Então agora o homem domina sobre a mulher. É isso. Valdecir, mas no Novo, você está falando do Antigo Testamento e no Novo Testamento. Vamos lá, Efésios capítulo 5, versículos 22 e 23. Vós, mulheres, sujeitai-vos, estejam sujeitas a vosso marido, como ao Senhor. Da mesma forma que somos sujeitos ao Senhor, a mulher tem que ser sujeita ao seu marido. Versículo 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. É claro que nós estamos falando sobre domínio, então não entrou aqui no nosso contexto. Porém, o homem vai dizer para o homem: homens, amai as vossas esposas. Então o conselho tem conselho para a mulher, mas também tem conselho para o homem. Se o homem ama a sua esposa, ele não vai colocar ela debaixo dos pés, ele não vai querer o mal dela, muito pelo contrário, ele vai querer o bem dela. Então agora, o fato do homem, da mulher ser dominado, do marido dominar e a mulher ser dominada, não anula o propósito divino com a mulher, nem retira a possibilidade de, em muitas, não todas, mas em muitas circunstâncias, ela ser protagonista da história. Mas também não devemos confundir ou inverter os papéis entre o homem e a mulher. Cada um tem o seu papel dentro da sociedade. Então Ruth e Esther, elas não queriam dominar, você percebe? Muito pelo contrário, elas foram humildes, elas foram submissas e elas foram obedientes. E isso as tornaram tão relevantes na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, na história. O segundo subtópico fala sobre cumprindo os papéis. Então Noemi, ela dá testemunho de que Ruth cumpriu bem a função de esposa. Ruth 1 e 8. E disse Noemi às suas duas noras: ide e voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Então aqui Ruth está dando, Noemi está dando testemunho das duas mulheres, das suas duas noras. Então cada um tendo consciência do seu papel é fundamental para uma boa convivência em família, inclusive entre nora e sogra. Provérbios 14:1 diz que toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. O terceiro subtópico fala sobre educação familiar. Não foi apenas a beleza de Esther que fez ela ser escolhida rainha, mas também a sua humildade e o seu bom comportamento. Olha só, Esther capítulo 2, versículo 15, só o finalzinho do versículo diz assim: e alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos haviam. Olha só, então alcançava graça aos olhos de todas as pessoas. Não era só pela sua beleza, não, mas pela sua forma de agir, a sua forma de tratar, a sua forma de lidar. Apesar de órfã, Esther havia recebido uma boa educação de Mardoqueu, a quem devotava obediência e também profundo respeito. Esther 2:10. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse. Então ela era obediente ao seu pai de criação também. Então é no lar que nós somos forjados para os grandes desafios da vida. Provérbios 29:15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. O resumo desse tópico diz que a Bíblia apresenta mulheres como protagonistas da história, cumprindo devidamente o papel estabelecido por Deus. A conclusão diz que Deus continua usando mulheres para cumprir os seus propósitos. Algumas têm seus nomes registrados na história, como o caso de Ruth e de Esther. Outras, como a mulher de Noé, vivem a vida toda no anonimato, nem por isso deixam de ser importantes. E um versículo só para a gente concluir aqui é o de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, que diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O Senhor examina o mais profundo da alma, Ele conhece o que tem dentro do ser humano, não é só o exterior, não é só a aparência. Bem, queridos, Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.